Ele nunca foi rude comigo, nunca levantou a voz, nunca disse nada cruel. Mas em algum momento eu comecei a sentir como se eu estivesse tentando me conectar com alguém do outro lado de um vidro. Próximo o suficiente para ver, mas distante demais para tocar de verdade. Eu demorei muito tempo para entender que o problema não era ele, nem era eu. Era o espaço entre nossas línguas. E eu não estou falando de português e de holandês não, viu? Eu estou falando da língua do afeto, da indiretividade, do silêncio carregado de significado que a gente aprende dentro de casa, antes mesmo de ter aprendido a falar. O que você vai ver aqui nesse vídeo de hoje é uma retrospectiva bem honesta dos sinais que estavam ali, bem claros, mas que eu escolhi não ver. Que os meus tropeços sirvam de mapa para você. Vamos começar pelo começo. O holandês, ele é conhecido por ser muito frio, mas isso talvez diz muito mais sobre você, sobre eu, né, do que ele. Olá, gente! Sejam bem-vindos! Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, com 2 N's mesmo. Eu moro na Holanda há 15 anos. Sou mãe de uma criança binacional e durante esses 15 anos também tive um relacionamento com um holandês, né? E um relacionamento que deu muito certo enquanto deu e infelizmente acabou. E aí me vieram muitas lições disso, né? De coisas que eu observei, de que eu aprendi. E venho aprendendo até hoje, inclusive também com relatos de pessoas que me seguem, que me acompanham. Inclusive, se você também tiver relatos, completa aqui nos comentários, vai ser bem-vindo eu participar aqui da nossa conversa. E dessa experiência toda, eu compartilho aqui conteúdo com vocês. Eu espero que de alguma forma sirva de inspiração, ou de guia, ou de alerta, né? Lembrando que eu não sou nenhuma profissional assim na área de relacionamento, mas as minhas experiências podem servir para alguém que esteja aí do outro lado. E se for o seu caso, não esqueça de deixar aquele super like do amor e participar para o YouTube entender que você está gostando dos vídeos aqui do Bruna com 2 N's. Entender o contraste entre o calor brasileiro e a objetividade holandesa é como tentar misturar brigadeiro com queijo Gouda. Ambos são ótimos, mas olha, as texturas são bem diferentes. Eu vou contar para vocês alguns cenários de diálogos que parecem assim bonitinhos e leves para ilustrar um pouquinho de como é essa diferença de comunicação entre o brasileiro e o holandês. Lembrando que a gente não pode generalizar, né? As pessoas são criadas, educadas em lugares diferentes, às vezes do norte da Holanda, às vezes do sul. O pessoal aqui de Roterdã costuma ser mais direto e mais agressivo do que, por exemplo, o pessoal lá do Maastricht, do Limburgo, sabe? De Eindhoven, por exemplo. É muito de experiência para experiência, mas como eu falei para vocês, tanto da minha experiência quanto de relatos que eu escuto, eu consigo contextualizar para vocês algumas diferenças de comunicação que às vezes é tirada como rispidez, agressividade, direto demais, sendo que na verdade eles são apenas objetivos. Nem todos às vezes são apenas mal educados mesmo, né? Por isso que a gente não pode generalizar. Tem os que são mal educados e tem os que são apenas sendo eficientes. Vamos contextualizar. Você tá numa loja com seu boy, você compra um vestido novo, você experimenta e pergunta: amor, tá bonito o meu vestido? É bem capaz que, se for um brasileiro ou uma amiga brasileira, enfim, diga assim: ah, ficou linda, ficou maravilhosa, nossa, ficou diva. Talvez esse cortezinho aqui não te valorizou, mas olha, amiga, você tá ótima. Um holandês te responderia provavelmente: olha, esse corte aqui ficou estranho, não gostei não. Praticamente dizendo a mesma coisa, o mesmo feedback do vestido, mas de maneiras diferentes. E aí, quando a gente não entende essa diferença, imediatamente, é muito automático, quem não tem o costume, acreditar, interpretar como se a pessoa estivesse sendo grosseira sobre o vestido. E não é, o corte não valorizou e ponto, a pessoa não gostou do corte. A pessoa, ela não quer te insultar por causa do corte do vestido, não quer dizer que você tá feia, não cabe a ela dizer, ele só tá ali te respondendo o que você perguntou, ele não gostou. É uma verdade técnica, para não sair de casa com algo que não te favorece. Para ele, mentir que tá bom seria um verdadeiro desrespeito. E aí, minha gente, o que é que vocês estão achando? Você tá curtindo esse bate-papo até agora? Não esquece de deixar aquele like do amor e me contar a sua experiência. Você acha que o holandês ele é realmente prático, eficiente ou ele é realmente frio? Você acha que o holandês é um povo mal educado comparado ao brasileiro? Se é que a gente pode comparar. Comparar nunca é legal, viu, gente? Quem compara muito não evolui.
Tem que prestar atenção que são realmente diferenças. Mas você acha que é algo que dá para se acostumar com o tempo? É algo que mais para frente você não vai acostumar nunca e não entender essa diferença de comunicação? Me conta aqui nos comentários como é que é a sua experiência de relacionamento com o holandês, para que outras mulheres também possam ler e ver aí, né? Tomar suas conclusões. Pega essa. O não pro holandês não é só não. O holandês, ele simplesmente diz o que pensa, sem filtro e sem rodeios. Vamos dar aqui uma situação, né? Vamos supor que você convida uma amiga muito querida, muito conhecida sua, para jantar na sua casa, né? E aí você fala, fulana, eu vou fazer um peixe, um camarão, vou fazer um vinhozinho, vamos, que vai ser massa. Se for uma amiga brasileira, provavelmente ela vai preferir, se ela não for, né? Ela vai preferir dar um rodeio. Vai dizer assim, fulana, eu vou ver aqui e te falo. Eu vou conferir se vai dar certo e te aviso. E aí cancela de última hora, né? Já o holandês não. É muito mais fácil o holandês dizer assim, camarão massa, mas eu acho que eu já vou comer em casa mesmo. E aí a pessoa fica, what? Recusou meu convite? Como assim disse não na cara dura? Mas pro holandês é mais eficiente dizer, olha, não tô afim, do que inventar um arrodeio e depois cancelar e você compra o seu peixe, o seu vinho, o seu tudo e a pessoa não aparecer. E aí, faz sentido o que eu tô falando ou não? O contexto de negar o convite não é falta de amor por você ou falta de educação. É apenas que eles não querem ir. E para ele, dar uma desculpa esfarrapada ou um jeitinho que nem um brasileiro é perda de tempo para ambos. O não hoje é um sim verdadeiro amanhã. Individualismo. Acho que essa é a palavra que eu mais uso quando eu estou me referindo a relacionamento com o holandês, né? Com o europeu, mas principalmente com o holandês, que foi a minha situação. O casal holandês, eu falei isso até num vídeo bem recente para vocês, vou deixar linkado para vocês, um vídeo que diz motivos para não se mudar de país por amor, né? Vou deixar esse vídeo linkado para vocês em algum lugar aqui na tela ou no box de descrição. Mas o que a gente costuma ver, eu vou até repetir o mesmo exemplo, o que a gente costuma ver é que quando o casal é feito de dois brasileiros, eles se tornam um, e quando o casal é feito de estrangeiro e brasileira, realmente eles mantêm o individual, cada um do seu lado, né? Tem os próprios amigos, os próprios círculos, os próprios hobbies, os próprios esportes e fazem coisas separadas. Claro, fazem coisas juntas, mas cada um tem a sua vida também separada. Vamos supor, é um domingo à tarde, você quer fazer algo juntos com seu namoradinho holandês, né? Mas aí ele já tinha planejado, sei lá, limpar a bicicleta ou ler um livro. Você espera que ele mude de planos pelo casal. Ele segue o plano original e te convida para fazer algo na terça, quem sabe? No Brasil, o nós engole o eu. Na Holanda, respeitar o tempo individual é a base de um relacionamento saudável. Não é que ele não queira estar por perto de você, é que na agenda dele, o compromisso dele é com ele e não com você. Duro, hein? Mas é verdade. O desconforto, né, minha gente? O holandês, ele é muito conhecido por não amortecer as palavras, não amortecer a verdade para te deixar mais confortável. O holandês, ele jamais vai se sentir desconfortável para te deixar confortável. Mais um exemplinho. Vocês tiveram uma discussão boba aí sobre quem ia lavar os pratos, quem ia secar, enfim. Normalmente o brasileiro, a brasileira, ela vai ficar de bico ali esperando que a outra pessoa perceba, vai tentar suavizar o clima com carinho antes de falar o que realmente houve. O holandês vai dizer, você deixou a louça suja e isso me irrita, porque a gente combinou dividir. Você pode lavar agora? O holandês não gasta energia preparando o terreno. Ele joga o problema na mesa, resolve em 5 minutos, depois te pergunta o que vai ter no café da manhã, como se nada tivesse acontecido. O conflito para ele é funcional e não emocional. Outra coisa também, gente, é o silêncio e a pausa nas conversas. Para o brasileiro, quando a gente mantém aquele silêncio ali, aquela coisa fria, parece um vácuo, né? Você tá falando, você tá ali falando, e a pessoa tá ali só de boa, olhando. O brasileiro, ele já vê aquilo ali, pô, fiquei no vácuo, será que eu tô falando besteira? Será que eu não tô sendo interessante o suficiente? Mas pro holandês, não. Pro holandês, esse silêncio é a coisa mais normal. Deixa eu trazer pra vocês mais ou menos aqui como seria uma situação. Vocês estão num café, olhando o movimento, aí um brasileiro chega e começa a comentar sobre as pessoas, mexe no celular, puxa um assunto sobre o que vai fazer no Natal do ano que vem, e etc. E a outra pessoa fica só lá olhando, tomando o café dela, olhando pra rua, segurando as suas mãos aí em silêncio por uns 10 minutos. Pra gente, esse contexto é como se fosse um vácuo que precisa ser preenchido, sabe? O medo de parecer chato, de parecer não interessante. Mas pro holandês, o silêncio é um sinal de conforto extremo. Ele não precisa ficar falando ali o tempo todo pra ficar presente. E aí tem gente que não entende isso, gente. Eu
Eu tenho esse problema. Às vezes eu tô conversando com um holandês. Eu acho que a minha insegurança em falar holandês também vem muito disso. Às vezes eu tô conversando com um holandês e eu tô tererê, 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 tentando. Aí fico pensando, meu Deus, será que eu tô falando errado? Será que a pessoa não tá entendendo? Será que eu falei isso certo? Será que eu tô parecendo estúpida? E a verdade, a pessoa só tá ouvindo ali e beleza. E você fica, what? Eu acho que esse foi um dos casos aí também do meu relacionamento. Vai pegar essa. Isso é um assunto para outro vídeo. E mais uma diferença de linguagem, gente, para finalizar. Eu acho que a maneira de expressar o afeto é bem diferente do brasileiro e do holandês. De expressar afeto, expressar elogios, sabe? Por exemplo, imagine que você cozinhou um jantar super elaborado. Você passou a noite toda ali cozinhando, comprando, temperando. Se você fizer isso para um brasileiro, ele vai dizer, meu Deus, você é a rainha. Masterchef, você é. Que espetáculo, eu vou comer, nunca mais vou esquecer da sua comida. E o holandês provavelmente vai dizer, lekker, it was goed. O holandês, ele é econômico, gente. Se ele diz que tá bom, é porque realmente tá bom. Quer dizer que ele realmente gostou. Se tivesse ruim, ele teria dito. Lembra que eu falei no início? Pra ele exagerar nas palavras, vai tirar o valor delas. Se ele tá lá comendo com você, isso aí já é meio elogio. E olha, uma dica de ouro. Quando ele for direto demais, tenta não pensar que ele só tá sendo eficiente. Ajuda muito a não levar pro lado pessoal. Como é que tem sido a sua experiência nessa praticidade dos holandeses? Você acha que é pura eficiência? É realmente frieza? Leva tempo para acostumar? Nunca vai acostumar. Me conta aqui nos comentários o que você acha sobre isso. E é isso, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso sim, deixa o like do amor, se inscreve se você é novo por aqui. E eu tô adorando fazendo desse grande irmão, que é a minha separação, uma caipirinha bem docinha de muito conteúdo, informação, opinião e experiência para vocês. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá. Fiquem com Deus. Tchau!